10 pessoas ali, ou 10 casais, aliás, e aqueles casais conversavam e brincavam, alegres, felizes, por estarem ali compartilhando o vídeo. Eu fiquei pensando, puxa, como é diferente se eles estivessem em casa, né, falando ali com uma tela de computador, com uma grande barreira entre um e outro. Estavam se vendo, mas não estavam dividindo a própria vida. E nós precisamos entender isso, né, porque nós temos sim aproveitado as mídias, e eu fico às vezes preocupado porque nós estamos gerando um débito de relacionamentos. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está andando por aí robotizado, ou sendo apenas um agente inteligente, como chamam nas tecnologias da informação, tratando as pessoas sempre virtualmente e nunca de forma real. Precisamos sim compreender essa realidade e estender essa realidade àqueles que estão à nossa volta, porque nós precisamos perder o medo de estar na presença do nosso Deus e em comunhão com os nossos irmãos. E quando nós falamos sobre isso, me vem claro à memória o texto que nós lemos há pouco, o texto onde um homem chamado Enoque, se fala muito pouco dele na Bíblia. Então, você encontra certamente 3 partes ou 3 livros tratando da vida de Enoque, que dá um pouquinho de pista para a gente conhecer um pouco do que é este homem, de quem era este homem. Mas a Bíblia, quando fala, ela salta aos nossos olhos aquilo que o escritor sagrado no livro de Gênesis diz sobre ele. Diz: Enoque andou com Deus. Eu não vou falar da vida longa de Enoque, porque ela era uma vida curta naquela época, não é? Mas Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque é arrebatado, vai à presença de Deus, sem precisar de passar pela morte. E sabe, meus irmãos, eu fico aqui imaginando que, como filhos de Deus, nós temos aí claramente pelo menos um homem, e vamos encontrar outro no texto sagrado, um homem que andou com Deus para nos mostrar que é possível andar com Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir nesta noite com você aqui, não é? Entendendo o significado de alguém andar com Deus como alguém que está dia a dia, nós estamos dia a dia vivendo uma vida de relacionamento com Deus, Deus permanentemente presente a nós, né? Alguém que compartilha a sua vida com o próprio Deus, alguém que confia e deseja sim fazer a vontade de Deus na sua vida. E olha, isso é algo muito difícil, principalmente para aqueles e aquelas que se entregam à forma de viver neste mundo, que não medem esforços para agradar o mundo e colocam todas as dificuldades do mundo para agradar a Deus. E nós precisamos mudar esse jogo. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar a este mundo, ou seja, nós não devemos nos conformar à forma de vida que nós encontramos neste mundo. A vida neste mundo é muito cruel, ainda bem que ela é uma vida passageira. Eu estava brincando, né, com Hélio e com o Vitor agora há pouco, eles disseram: vamos subir, você vai subir com a gente. Eu disse: subam vocês primeiro, que eu vou depois, eu não estou apressado para subir não, né? Deus ainda tem alguma coisa para mim aqui. Mas eu sonhei um dia desse, eu vou contar, não falei sobre isso para ninguém, viu, Hélio e Vitor? Dia desse eu sonhei que eu estava no céu. Gente, eu não queria mais acordar, era tão bom, tão maravilhoso, que eu não queria acordar. E quando eu acordei, eu não queria nem abrir os olhos. Puxa Deus, como é bom os céus, né? Como é maravilhoso, né? Eu sei que não é a hora, de repente, de alguns de nós ainda partir, mas que nós possamos caminhar com Deus, para que na partida ninguém experimente o sabor da morte e morte eterna, mas sim o sabor de vida. E talvez você esteja aí se perguntando agora, então, como andar com Deus? O que é que eu preciso para andar com Deus, né? E se eu fosse dizer algo para você assim de forma muito curta, para andar com Deus, a gente precisa andar com Deus. É isso mesmo. Precisamos andar com Deus, conviver, nos relacionar, viver a presença de Deus em nossa vida. Mas algumas coisas são importantes para que a gente entenda. A primeira coisa, nós precisamos
dar alguns mergulhos na nossa vida para que possamos andar com Deus. O primeiro mergulho é mergulhar na palavra de Deus. Precisamos sim, queridos. Não dá para conhecer Deus se nós tratarmos Deus também de forma virtual. Né? Conhecer Deus à distância, nós precisamos conhecer nosso Deus de perto. Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto e faz questão de estar perto de mim, perto de você. E por que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus? Porque a Bíblia, como palavra de Deus, nos traz orientação para que nós possamos viver uma vida sadia, uma vida agradável ao nosso Deus. É ela que nos traz instrução, é isso mesmo, nos traz instrução para o nosso caminhar na face da terra. Nós estamos muito mal instruídos. A mídia, a TV, o mundo em que nós vivemos, ele tenta nos conduzir para a perdição. E nós precisamos então comparar aquilo que estamos vivendo com a vontade de Deus contida na sua palavra. A Bíblia não contém tudo sobre Deus, mas contém o suficiente para que nós possamos caminhar com Deus e caminhar de forma agradável ao nosso Deus. Alguém disse que a palavra de Deus é um tesouro a ser encontrado. E é preciso sim que nós entendamos isso. A palavra de Deus é um tesouro que precisa ser buscado por cada um de nós, para que a gente possa aprender a viver dentro de um padrão ético, moral e espiritual, sadio e agradável ao nosso Deus. Ela é um meio que Deus usa para falar conosco. Deus fala através da Bíblia. Todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Eu brinquei um dia desse com alguém, disse: olha, a Bíblia contém palavra de Deus, contém também palavra do diabo, porque o diabo tenta Jesus, está lá na Bíblia, mas Deus está mostrando isso exatamente para que a gente aprenda como vencer as tentações. Então a Bíblia contém sim palavra de Deus, porque através dela Deus se revela a nós, revela o seu padrão do reino, para que nós possamos viver uma vida maravilhosa, uma vida tranquila, uma vida em paz com o nosso Deus. Essa palavra que nos apresenta esse Deus bondoso, gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que deseja que nós estejamos sempre sendo cuidados e estejamos em seus braços. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e aqui também a mulher, o homem e a mulher de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Se você quer praticar boa obra, você precisa ter intimidade com essa palavra, que é a palavra de Deus. E é importante, queridos, que nós tenhamos isso em mente. Apóstolo Paulo diz que ele deseja fazer o bem, mas o bem que ele quer ou deseja fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, ele consegue fazer facilmente. Sabe o que significa isso? A nossa natureza humana. Nós temos um monstro, um bicho dentro de nós, que se nós não deixarmos que Deus mude essa história da nossa vida, esse bicho se solta. E ele vai agir mal, vai praticar a obra do mal. Então precisamos estar sim na presença de Deus, conhecendo quem é o nosso Deus, para que esse monstro suma da nossa história e nunca mais tenha lugar na nossa existência. O salmista louva a Deus dizendo que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que clareia o caminho ou o caminhar da nossa vida. Então precisamos sim conhecer, ler, meditar, engolir essa palavra doce, para que nós possamos ter uma vida que agrade ao nosso Deus. Agora precisamos também mergulhar na palavra, porque a palavra nos traz consolo. Nos momentos de dificuldades, olha, nesse tempo de pandemia, eu sei que muitos de vocês tiveram dificuldades extremas, e não duvidem, Deus esteve sustentando vocês o tempo inteiro. E eu tenho certeza que aqueles que estavam
apegados à sua palavra, estiveram meditando ali na palavra de Deus, estiveram muito mais seguros de que esse tempo passaria, porque Deus está no controle e continua controlando todas as coisas. Como filhos, nós não estamos livres das dores deste mundo, mas nós temos um Deus consolador, que no momento da angústia, do sofrimento, nos acolhe, estende sobre nós a sua mão, traz esperança ao nosso coração, e nós podemos então testemunhar muitas vezes o amor desse Deus para conosco nos momentos em que nós lemos a sua palavra. Muitas vezes Deus falou comigo em momentos difíceis da minha vida, momentos de profissão, por exemplo, quando eu me sentia perseguido, eu abri o texto bíblico, e eu não abri por acaso, na minha sequência de leitura, e Deus falou claramente para mim: não se preocupe, porque amanhã esta pessoa estará longe de você, eu vou afastar ela daqui, vou mandar para bem longe, porque não há ninguém que monte em cavalos ou cavalheiros que consigam vender, ou aliás, render aquilo que é o propósito de Deus. A palavra de Deus traz bálsamo para o nosso coração, é um remédio que cura as feridas da nossa alma. Então precisamos sim, queridos, tomar deste remédio, entendendo que Deus é o Deus que nos consola, e é assim que o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda a consolação. Deus nos consola e cuida de nós. Mas também precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque ela é quem nos fortalece. A palavra de Deus traz forças nos momentos em que nós sentimos fraqueza. Deus é esse amigo que, com o seu braço forte, nos mostra onde encontrar força para viver essa vida que temos diante de nós. E eu tenho certeza que nós estamos sempre diante das ameaças da vida. Nós saímos na rua, hoje em dia ninguém mais está seguro. Nós estamos em casa, também não estamos seguros. Está aí uma pandemia para mostrar muita gente preso dentro de casa, e mesmo preso ainda pega Covid, porque alguém chegou perto, de alguma forma chegou e a pessoa adoeceu. Enquanto não é de Covid, é doença com problemas emocionais, porque está muito trancado, e outros problemas também podem surgir. Mas é Deus quem nos fortalece. O salmista diz: eu olho para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. E o profeta Isaías fala de forma tremenda, sendo usado por Deus. Aliás, Deus fala através da boca do profeta, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É a mão direita do Senhor, a mão forte de Deus, quem nos sustenta. Nos sustenta, queridos. E nós precisamos ter essa experiência de vida com o Senhor. Permitir que Deus nos dê a força que nós precisamos para caminhar nessa vida de peregrinos na face da terra. Mas para andar com Deus, nós precisamos também dar outro mergulho. Precisamos mergulhar em oração. Precisamos sim, porque a oração, eu tenho dito, é o mais excelente meio para que a gente construa amizade, e não somente amizade, para que a gente possa construir intimidade com Deus, sendo verdadeiramente amigo de Deus. É orando que você e eu conversa com Deus. Na oração nós abrimos nossa vida e conversamos com Deus, não apenas como um Pai maravilhoso, mas como um Deus bondoso, como um amigo para as nossas horas fáceis e difíceis. Eu tenho dito: olha, é hora de a gente agradecer a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. É hora da gente orar ali, colocando nossos problemas diante de Deus. Ele conhece todos eles, Ele sabe da nossa vida. Aliás, Agostinho de Hipona dizia assim: Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Deus conhece você, meu irmão. Conhece você, meu irmão, muito melhor do que você mesmo. Quando você tinha uma necessidade, aliás, antes mesmo dela, Deus já sabia que você ia passar por ela. Deus conhece, mas Ele deseja que você coloque diante dEle as tuas necessidades. E eu fico imaginando qual pai
que olhando para o filho não deseja seu filho conversando com ele, simplesmente para ouvir a voz do seu filho, para que ele se sinta seguro na tua presença, para que você possa ter perto de você, trocando experiência de vida, crescendo, né? Não somente em estatura, mas em graça, no conhecimento de Deus. Então nós precisamos sim falar, conversar com Deus, porque essa é a melhor conexão que nós podemos ter. Não é uma conexão lateral, mas é uma conexão para o alto, conectados com Deus. Deus nos fortalece, e eu quero dizer que Deus ouve a tua oração. E alguém disse que Deus tem 3 formas de responder nossas orações. Ele pode responder sim e acontecer aquilo que você espera. Ele pode responder não, e aí você, como pai, como mãe, sabe muito bem porque eu não, porque eu vou estragar meu filho, eu não quero estragar, eu não quero perdê-lo, nem desviá-lo do bom caminho, então é não. E ele pode responder espera, e você vai ter que estar na paciência de esperar o tempo de Deus, quando ele achar que é a hora de fazer essa obra acontecer na tua vida. E assim louvado seja o nosso Deus. Foi assim, queridos, que John Knox, um homem que liderou a reforma da igreja lá na Escócia, orou a Deus. Esse homem clamava a Deus, pedindo: Deus, me dá a Escócia. Ele não queria a Escócia para ele ser o dono da Escócia, nem ser o rei. Ele pedia a Escócia para que ele ganhasse a Escócia para Cristo. John Knox era um homem, ele morreu, mas Deus atendeu a oração dele, e ele pregou a mensagem do Evangelho, e ele ganhou a Escócia para Cristo. A Escócia se torna então um país cristão, Deus lhe dando a Escócia. Ele orava de forma tão tremenda: Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. Eu fico imaginando esse filho: você vai morrer de todo jeito, mas eu vou lhe dar a Escócia de todo jeito também, para que você morra feliz, sabendo que você levou a minha palavra, que a Escócia se rendeu a Cristo. O grande pregador Charles Spurgeon pregou uma vez, dizendo assim: a oração em si mesma é a arte que somente o Espírito Santo pode ensinar. É o Espírito que ensina a mim e a você orar. Ele é o doador de todas as orações. Então, rogue pela oração. Ore até que você consiga orar. Ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar, pois no momento em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. É no momento onde nós somos fracos que nós somos fortes. É na nossa fraqueza que nós encontramos a força de Deus. Quando nós oramos achando que, puxa vida, Deus, eu estou aqui num momento tão difícil da minha vida, eu não estou sabendo nem orar, é essa oração, querido, querida, que Deus vai ouvir. Precisamos estar diante de Deus em oração. Mas eu quero dizer a você outra coisa: precisamos de um terceiro mergulho, mergulhar no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, somos partes do corpo, e precisamos estar unidos. Um pedaço do corpo afastado do corpo não faz parte do corpo. Aliás, o bispo Léo disse que se você encontrar uma perna por aí em algum lugar, essa perna certamente não é a perna cabeluda lá dos tempos que Mota era menino, que fazia bem ao povo em Recife, mas é uma prótese, não é parte do corpo. E como membros do corpo precisamos estar ligados, ou seja, conectados. Essa é a verdadeira conexão que precisamos ter. Sabe o que significa, querido? Significa comunhão. Precisamos estar conectados, e a conexão cristã se chama comunhão. Então, quando nós falamos em comunhão, falamos em estar juntos, unidos, reunidos, vivendo a vida em conjunto, compartilhando a nossa fé, vivendo essa mesma fé, a mesma forma de pensar, os mesmos valores, vivendo verdadeiramente um momento de relação entre irmãos. E como eu disse, a pandemia está aí caminhando para o lugar da estabilidade, ou até para passar. Logo, logo nós estaremos de volta à normalidade. Eu creio, quero dizer a você que creio nisso,
porque Deus é Deus, não tem pandemia para vencer o nosso Deus. Mas nós estamos ficando devedores. Nós estamos, quem sabe alguns acomodados, é bom ficar aqui sentado no sofá, a gente não participa do culto, a gente assiste o culto de casa, né? E a gente está perdendo, está ficando devedor quando se fala em comunhão. Precisamos estar unidos. Estar unidos quer dizer estar próximos de forma real e não de forma virtual. Como eu disse, o toque é fundamental. Daqui a pouquinho a gente vai poder abraçar novamente nosso irmão, nossa irmã, vai poder encontrar os corações, né? Quando a gente abraça, os corações se encontram, a gente sente o pulsar da vida do outro na vida da gente. A gente daqui a pouquinho está na condição de voltar ao normal, e não é o novo normal, é o normal de Deus para a nossa vida. E precisamos sim então viver a vida em comunhão. Deus deseja que nós estejamos unidos e reunidos. Não deseja ver um povo vivendo uma fé virtual, mas uma fé e uma comunhão real. A promessa de Cristo é que Ele voltaria para o Pai, iria mandar o Consolador, o Espírito Santo. E Ele fez isso para que nós pudéssemos sim viver essa vida de comunhão. E aí eu quero aproveitar para você, dizer para você que é na comunhão que nós precisamos também compreender que há um movimento necessário de ser feito para que nós caminhemos ou andemos com Deus, que é permitir que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Nós somos maus por natureza. Entenda isso, por favor. Mas quando o Espírito de Deus habita em nós, nós somos transformados e ganhamos uma nova natureza. Passamos a viver como nova criatura. Tem gente que é safada, que gosta de estar para frente e para trás. Dá 2 passos para frente, 1 para trás, 1 para frente, 3 para trás, porque não deixa para trás a velha vida. E nós precisamos deixar aquilo que nos afasta de Deus lá para trás. Precisamos ter vergonha na cara e nos submeter ao desejo de Deus de permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Mas para que o Espírito transforme, nós precisamos buscar comunhão, buscar a palavra e precisamos de orar. Porque quanto menos a gente ora, quanto menos a gente medita na palavra, mais a gente se afasta da comunhão e mais a gente volta para a velha vida, o velho homem ou a velha mulher, né, para não deixar as mulheres de fora, tomam conta de nós. E nós precisamos matar essa criatura que faz mal à nossa vida. Precisamos fazer isso permitindo que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja ouvindo hoje uma palavra dura. Pode ser, é possível, me perdoe, mas não reclame de mim não, vai reclamar de Deus. Porque Ele, por amar muito você, está trazendo essa palavra para que você compreenda qual é o desejo dele. Ele deseja ser teu amigo, e para ser teu amigo você precisa ter um padrão de caminhada que permita que Ele caminhe ao seu lado, para que a gente não afaste Deus do nosso lado e não permita que Ele caminhe conosco, porque nós acabamos atrapalhando a obra do Espírito na nossa vida. Se você puder, diga para o seu irmão do seu lado, permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Permita, deixe que o Espírito trabalhe em você. E assim você vai ter verdadeiramente a oportunidade de caminhar feliz com Deus. Sabe por quê? Porque caminhar com Deus produz caminhar sadio para a nossa vida, produz vida moral e espiritual coerente com a vida que Deus tem para nós. Vejam, o texto bíblico lá no livro de Judas nos ajuda a entender um pouquinho bem isso. O escritor diz assim, que Enoque foi o sétimo, ou a 7ª geração depois de Adão. Isso vale para nós, porque o sétimo, né? Ou os 7 é para todo mundo, são todos, né? O 7, aliás, eu sempre lembro de Eliel falando sobre a gematria bíblica, né? O 7 é a totalidade, então o testemunho de Enoque é para a totalidade das gerações. Ele foi o 7º depois de Adão, mas profetizou acerca daquele povo, dizendo, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e converter todos os ímpios
a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometem impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam uns aos outros por interesse. Olha, queridos, faz muito tempo. E vocês estão vendo alguma coisa diferente nos dias de hoje? Não. O que a gente vê são pessoas bajulando as outras, desejando viver de forma semelhante, uma vida mundana, insolente, incoerente e incompatível com a realidade do reino de Deus. E nós precisamos olhar para o testemunho desse homem, dizendo: olha, precisamos viver de forma diferente, precisamos caminhar com fé. Caminhar com fé, sim. Caminhar com Deus nos permite uma caminhada de fé. E aí a gente vai ver então no texto de Hebreus, que é a galeria dos homens de fé, uma galeria que cita um conjunto de homens conhecidos como homens de fé. Mas a grande personagem da galeria é Jesus. O grande personagem é Jesus. Mas Enoque está naquela galeria. Em Hebreus, o escritor escreve assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sabe qual é o meu desejo? É que nenhum de vocês, nem eu, e nenhum de vocês experimente a morte como ela é, mas que a gente possa morrer para o pecado, porque a dor é muito pequena, o preço é muito baixo. O preço difícil é morrer para a morte e morte eterna, porque essa não tem jeito. O único jeito é viver eternamente, a vida eterna, disse Jesus, é essa: que vocês conheçam ao Deus Pai e ao Cristo, seu Filho, que é o próprio Jesus. Essa é a vida eterna. E quando a gente conhece a Deus, conhece Jesus, conhecer quer dizer ser amigo. Eu sempre digo: olha, quando alguém me apresenta uma pessoa e eu aperto a mão dela, eu sou fulano de tal, que muitas vezes eu tenho dificuldade de gravar o nome da pessoa. Eu gravo a fisionomia, mas o nome eu tenho dificuldade. Aí aquela pessoa: ah, você conhece fulano? Não, não conheço. Fulano? Não, eu fui apresentado, mas não conheço ele. Eu nunca fui na casa dele, eu nunca conversei há algum tempo com ele, eu não sei o que ele pensa, do que ele gosta, do que ele não gosta, eu não conheço nada da vida dele. Como é que eu posso ser amigo dele? Amizade, queridos, implica em conhecimento profundo do outro. E para que eu seja amigo de Deus, eu preciso conhecer Deus. Para ser amigo de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Preciso de ler a palavra, preciso de orar, preciso de permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, para que eu possa caminhar com fé e possa caminhar de forma sadia. Quando nós juntamos o texto de Gênesis lido aqui, juntamos o texto lá da carta de Judas e juntamos o texto de Hebreus, eu tenho a impressão que nós montamos um quebra-cabeça que nos deixa, nos permite conhecer o que é uma pessoa de fé, um homem de fé. Aliás, nós vamos encontrar outro. A Bíblia diz que Abraão era um homem de fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu, desejou caminhar com Deus e teve relacionamento íntimo e diário com Deus. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida. Uma vida sustentada pela fé, sustentada pelo nosso relacionamento com Deus, para que possamos ter uma experiência de vida agradável, maravilhosa e uma vida boa, como eu poderia dizer para você, na presença de Deus. Eu quero dizer algo para você: intimidade com Deus ninguém pode construir no meu lugar e nem no teu lugar. A maior intimidade do cristão com Deus, disse John MacArthur, ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos, e então nós moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Tenho visto as pessoas investindo aí em bitcoins,
ações, poupança, letra do tesouro, um monte de coisa. E eu tenho entendido, meus irmãos, que o melhor investimento da nossa vida é investir o nosso tempo na nossa relação com Deus. Essa verdadeiramente trará uma herança que ninguém vai roubar de nós, a vida eterna. E o meu desejo é que a gente possa viver